programa David Olho Café Virtual hoje está no QG em Estrela do Instituto Palavrações, dirigido pelo meu amigo Irineu Lache. Esse instituto é muito importante hoje na região e no Rio Grande do Sul, porque atende desde o governo do estado a entidades públicas, como escola, empresas, e é responsável pela formação de milhares de pessoas. Exatamente isso que você ouviu, milhares de pessoas já passaram pela formação do Instituto Palavrações. Há uma riqueza muito grande nos cursos, nos seminários, nos congressos internacionais que são promovidos pelo Instituto. E hoje a gente está aqui com uma mulher super querida, muito inteligente, a doutora professora Maria Neves Alves, que é da Associação Transdisciplinar de Bragança, Portugal. Ela que veio para o 5º Seminário Internacional de Educação, que tem como título Nativos Digitais na Sala de Aula. É um prazer conversar contigo. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu estou olhando aqui o título da tua palestra do dia 14/7, às 8 horas da manhã. Práticas inovadoras de ensino-aprendizagem numa visão transdisciplinar. O que é uma visão transdisciplinar? Ora bem, uma visão transdisciplinar é uma visão que vai para além das disciplinas, ou seja, que liga as disciplinas. Portanto, digamos que deixa de lado o ensino e as disciplinas, o conhecimento fragmentado, e liga essas disciplinas no sentido global. Eu falava com o Irineu, o diretor do Instituto Palavrações, e ele me explicava que isso que tu estás dizendo tem muito a ver com a questão da interdisciplinaridade como um ambiente dentro da escola entre disciplinas, uma conversa, um diálogo, uma construção pedagógica entre disciplinas. A transdisciplinaridade vai muito além, né? Ela sai dos muros da escola, ela dialoga com a sociedade, ela dialoga com o conhecimento que não necessariamente é gestado e construído na escola. É por aí mesmo? Digamos que aquilo que nós fazemos é dentro da escola. As nossas atividades é com os professores e com os alunos. Entendo a pergunta que me está a colocar, de facto, os problemas são complexos e nós precisamos da ligação desses saberes para resolver esses problemas complexos na sociedade. Então começamos pela escola. E na escola eu vou trazer, portanto, neste sábado, práticas inovadoras, digamos assim, no sentido dessa religar os saberes, os conhecimentos e a prática. Portanto, vamos mostrar através de duas temáticas que entram na área da educação para a saúde, da prevenção e promoção da saúde. Uma é conviver com o sol. As crianças aprendem a conviver com o sol através de uma metodologia que é uma metodologia científica. Eu posso explicar, portanto, começa-se com uma pergunta, com uma questão que o professor coloca, por exemplo, concretamente dizer o que é a radiação ultravioleta. Às crianças perguntarem. Depois as crianças vêm com as suas experiências, com os seus saberes, ou não, não é? A partir daí constrói-se uma hipótese e eles vão experimentá-la, fazem uma experiência. Então, se a radiação ultravioleta, por exemplo, que nós não vemos nem sentimos, mas que nos provoca queimaduras solares, que por sua vez a acumulação durante a infância e a adolescência levam ao aparecimento do câncer cutâneo, câncer de pele, então eles vão materializar, digamos assim, temos um material que é sensível à radiação ultravioleta, que nós não vemos nem sentimos, e que eles concretamente vão materializar através de material e da experiência, colocando esse material ao sol, portanto, à luz do sol e à luz artificial de uma lâmpada ou então à sombra, e vão comparar os resultados. Esta questão que a senhora está falando, que tu estás dizendo, ela lembra muito dos aspectos construtivistas, né, da construção do saber. Por esta realidade pedagógica e do conhecimento que você transita e que eu acho que a tua escola, porque tu és diretora numa escola também, não é? Eu já fui diretora, eu fundei esta associação, a Associação Transdisciplinar, e fui professora durante 15 anos numa escola de formação de professores, de educação infantil e ensino fundamental, que isso dizem vocês cá. E, portanto, nessa escola
nós já trabalhávamos estas questões do construtivismo, como disse, e de facto aqui, através desta metodologia, as crianças constroem o seu próprio saber, orientadas e guiadas pelo professor, portanto, que lança uma pergunta e depois eles vão testar, fazer hipóteses, testar se é de facto a hipótese se confirma ou não, e retiram depois daí um conhecimento que é registado através de uma conclusão para os meninos que sabem escrever e para os que não sabem escrever, que são os de 4 anos, 5 anos, que ainda não escrevem, desenham. Portanto, desenham os resultados da experiência. Que interessante. O conhecimento que adquiriram, no fundo. Muito interessante. Aí eu lembro porque tu enfatizas a pergunta. O começo pela pergunta. Obviamente a gente sabe que a pergunta salva, a pergunta liberta. Já os próprios socráticos enfatizavam a necessidade de perguntar. Era mais importante perguntar do que responder, né? Esta questão da pergunta numa sociedade tão afirmativa, uma sociedade tão sentencial, que não permite que se pergunte, mas há uma necessidade gerada por um consumo, por uma propaganda tal, que quer que nós tenhamos respostas prontas, afirmações. Tanto é que se nós caminharmos nas ruas e nós olharmos os outdoors, os frontlines, nós veremos sempre afirmações, não haverão perguntas para a gente. Como a senhora vê o problema, como tu vês, eu chamando senhora e tu estou numa confusão aqui, como tu vês a questão... Maria, como tu vês a questão da pergunta numa sociedade que não pergunta? Pois é, mas aqui a pergunta é muito interessante, porque nós podemos errar e nós podemos aprender sobretudo com o erro, e aprendemos muito com o erro. E com o erro, ou seja, a nossa sociedade também considera muito o erro no sentido positivo. E nós queremos vê-lo no sentido negativo, nós queremos vê-lo no sentido positivo. No fundo, muitas vezes o erro não é um erro, é uma informação. Aquilo que muitas vezes os nossos alunos nos trazem, como escrever uma palavra, que falta uma letra, etc. Bom, ali há uma informação que nos é transmitida e nós analisamos isso. Portanto, é preciso aprender com o erro. E Edgar Morin, que é o nosso presidente honorário, ele diz: o conhecimento avança na incerteza, no erro, através de arquipélagos de certezas. Interessante. Edgar Morin é fantástico e extremamente presente no mundo pós-moderno, onde de fato tu falas que o erro é visto de forma muito negativa, né? Na teologia a gente tem uma linguagem inclusive para o erro que seria próximo do pecado, que de fato ele liberta, ele pode nos ajudar pra caramba. Na educação o erro tem seu lugar, se for bem mediado. Aí nós precisamos também de educadores bem preparados. Em Portugal vocês enfrentam os mesmos problemas que no Brasil, por exemplo, falta de professores, de educadores habilitados em profunda transformação? Nós temos neste momento muitos professores, não há falta de professores e eles estão bem formados para trabalhar com as crianças. Digamos que a crise na escola em Portugal é de outro âmbito. Nós temos neste momento de facto uma crise que provém de metodologias que não são talvez as mais corretas em relação ao professor, e ele está a sofrer muito com isso, porque eu acho que o papel do professor é essencialmente o ensino, a relação com o aluno, e neste momento em Portugal os professores passam muito tempo a preencher papéis administrativos, e portanto têm que dedicar muito tempo a esse trabalho, em vez de estar de facto com aquilo que o professor deve fazer, que é o relacionamento professor-aluno e o ensino, certamente. No tempo que a gente está vivendo e que muitos teóricos chamam de pós-modernidade, nós temos alguns desafios. Um dos desafios é enfrentarmos um presentismo que diz que tudo tem sentido agora e apenas agora. E nós não conseguimos nunca construir sonhos, fazermos pontes para ligarmos, porque a ponte nos faz sair daqui, não tem que nos levar para algum lugar. Como você vê essa questão do presentismo, Maria, numa sociedade que precisa de fato e necessita enfrentar
a realidade de possibilidades, de transformação de sonhos? Digamos que o trabalho que nós estamos a desenvolver nas escolas, com os professores, tem em consideração não só esse presente imediato, mas também o futuro. Repare, nós trabalhamos sobre a prevenção e a promoção da saúde. A prevenção é algo que se trabalha e que tem resultados a longo prazo, não é imediato. Nós estamos a trabalhar, portanto, a promover essa educação junto das crianças e isto vai ter uma repercussão, de facto, a longo prazo. Nós não temos resultados e muitas vezes pensamos que não há aquela ideia política, aquela decisão política imediata de adesão aos programas, porque de facto não há resultados imediatos. Como o David disse, de facto, nós vivemos nessa sociedade do aqui e o agora, não é? E nós trabalhamos a longo prazo, porque o que é que nós procuramos é ter que depois essas crianças e famílias tenham qualidade de vida, não sofram doenças. Repare, um dos temas que eu abordei é o conviver com o sol, que é a prevenção do câncer de pele, da catarata, e temos outro que é o estudo, digamos, a prevenção da obesidade infantil, que é neste momento no mundo, digamos, a OMS fez estudos e tem estatísticas muito recentes sobre a questão e, de facto, a América, contando também, sobretudo, com os Estados Unidos, são países que têm, de facto, esse problema. E esse problema resolve-se, pelo menos a tendência para baixar, de facto, é um dos aspectos, não é o único, mas um dos aspectos é, de facto, a prevenção, a educação para a saúde. É incutir nas crianças, é trabalhar com as crianças a questão da alimentação equilibrada. Para o combate ao excesso de peso e à obesidade, passa também por aí. Não é, como eu digo, não é a única medida, e na Europa os países estão a tomar medidas nesse sentido de... Evidentemente que temos excesso de peso, somos obesos, estamos mais pesados, não é? Mas nós podemos fazer algo para isso. Portanto, isso tem a ver com os nossos estilos de vida atual, não é? Tem a ver com o sedentarismo. Não é? Nós não fazemos mais educação física, exercício físico, portanto, ficamos à frente de um computador muitas horas. Temos uma alimentação que é produzida industrialmente, com muitos conservantes, etc. E, portanto, tudo isto tem um efeito no nosso corpo. É interessante porque você toca na questão da prevenção e você toca na questão da saúde, algo que foi muito negligenciado pela educação durante muito tempo. Se achava que saúde estava ligada a hospitais, a clínicos, aos médicos especialistas, a questão da cura também. E tem uma outra questão, né? A própria saúde, dizem que não há ninguém são, o que existe são pessoas não diagnosticadas. Todos temos demandas para enfrentar nessa área. A educação, ela de fato pode consolidar uma sociedade saudável à medida que ela trabalha a prevenção, coisas que outros órgãos e outras entidades de governo da sociedade civil não conseguem fazer? Eu acho que é muito importante. Há duas coisas na sociedade que são extremamente importantes. Uma é a educação, outra é a saúde. E temos uma grande senhora da OMS, que foi diretora da OMS em 2000, e que se falou agora nesta reunião do Rio +20, e ela, digamos que esteve no projeto da primeira Cimeira da Terra, em 1992, e ela tem uma frase que diz que o investimento de um país, a relação custo-benefício é, de facto, nos programas efetivos que implementa em educação e saúde. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, até mais.